capítulo 14 do livro de Apocalipse. E o tema da mensagem de hoje é as 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14. Todos abriram? Do versículo 6 ao 11. Deixa eu me sintonizar aqui nas horas. Tem algum relógio aí? (11:25), 11:25, né? Então, eu tenho que correr, não é isso? Eu tenho que correr, não é isso? Vamos lá. Capítulo 14, versículo do 6 ao 10, nós iremos ler. Diz assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Versículo 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro de Deus. Para que a gente possa contextualizar esta mensagem, Apocalipse 14, do versículo 1 ao versículo 5, revela que Deus tem o seu remanescente. Estes remanescentes são aqueles que se posicionarão ao lado de Deus pouco tempo antes da volta de Jesus. E esses remanescentes, de forma mais clara, quem são? Esses remanescentes são 144 mil de Apocalipse, que não é um número literal, e sim um número simbólico. Esse número representa todo o povo de Deus que perseverarão ou que perseverará até o fim. E é exatamente esses 144 mil que estarão preparados para levar essas 3 mensagens de forma poderosa nesses últimos dias. Para começarmos a entender melhor esta mensagem, a gente precisa responder a 4 perguntas de início. Quais são elas? Primeira pergunta: quem é ou quem são esses 3 anjos de Apocalipse? A começar pelo primeiro. Segunda pergunta: o que quer dizer voar pelo meio do céu? Terceira pergunta: o que quer dizer pelo meio do céu? Porque este anjo estará voando, mas voando pelo meio do céu. E quarta pergunta: o que é o evangelho eterno? Porque diz que este anjo de Apocalipse tem um evangelho eterno para pregar a todas as nações, tribo, língua e povo. Então, respondendo a primeira pergunta, qual é a primeira pergunta? Deixa eu ver se vocês aprenderam. Quem são os 3 anjos? A começar pelo primeiro. A palavra anjos em Apocalipse é no grego ângelos. No grego é como a Bíblia foi escrito no Novo Testamento.
Então a palavra lá para anjo é ângelos, que traduzindo significa, sabe o quê? Mensageiros. Quando nós vamos para Mateus capítulo 11, versículo 10, Cristo, falando a respeito de João, ele diz que estava escrito que Deus enviaria João, aquele que prepararia o caminho para ele como sendo seu mensageiro. Essa palavra mensageiro lá é a mesma palavra para anjo aqui, ângelos. Então logo nós entendemos que este anjo de Apocalipse, na verdade não é um anjo que vai descer do céu para pregar o evangelho eterno aqui na terra, para as nações, tribo, língua e povo, mas que são quem? Nós, pessoas. Em Gálatas, Paulo vai dizer também que ao ser ele recebido pelos Gálatas, ele foi recebido como um anjo de Deus. E a palavra lá para anjo também é ângelos. E Paulo era um anjo? Não, ele era um mensageiro. Entende? Quando nós vamos para Mateus capítulo 28, versículo 19, há uma ordem dada por Jesus aos discípulos. E a ordem ali é: portanto, ide e pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem dada de pregar o evangelho a todas as nações foi dada a quem? A quem? A nós, inicialmente aos discípulos lá, né? E depois a nós como os discípulos de Deus aqui. Logo nós entendemos que este anjo de Apocalipse, somos nós, os mensageiros de Deus. Agora, a segunda pergunta é: o que é voar pelo meio do céu? Porque diz que esse anjo estava o quê? Voando com o evangelho eterno, voando. O que quer dizer isso? Eu achei interessante o comentário desse livro aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês. Aqui diz assim, ó: a ação do anjo representa a mobilização de pessoas de carne e osso, discípulos modernos que levam o nome de Jesus. Esse está na página 58 do livro A Maior Esperança. Então, de forma resumida, o que significa voar pelo meio do céu? A velocidade com que essa mensagem estará sendo pregada. A mobilização dos anjos em levar a mensagem de Jesus a todas as nações, as pessoas. Ok, agora a terceira pergunta foi: o que é também pelo meio do céu? Porque este anjo tem uma mensagem, né? Este anjo está voando, mas voando pelo meio do céu. O que isso quer dizer? Este livro também vai nos dizer aqui, na mesma página, diz assim, ó: o voar pelo meio do céu e o anunciar com grande voz indicam o amplo alcance dessa mensagem, que pode ser vista e ouvida ao redor do planeta. Sabe o que significa voar pelo meio do céu? Ou, de forma mais específica, pelo meio do céu? O alcance dessa mensagem a todos, em todos os lugares. Então, nós logo começamos a entender que este anjo, que são as pessoas, estarão pregando o evangelho eterno de forma muito rápida. E de maneira que este evangelho vai alcançar a todas as pessoas. De maneira que a mensagem eterna
irá bater nas calçadas, como diz um amigo meu. Agora, a terceira pergunta é: o que é evangelho eterno? Porque este anjo está voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Um evangelho diferente. Um evangelho eterno para pregar a todas as nações, tribo, língua e povo. O que é o evangelho eterno? Vocês sabem? E eu vou compartilhar com vocês aqui o que está aqui na lição, que eu achei muito legal. Diz assim, ó. Primeiro a gente precisa compreender o que é o evangelho. Diz assim, ó. O evangelho são as boas novas sobre Deus, que salva a humanidade com base na fé em Jesus Cristo e em sua obra por ela. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é o evangelho? O que é o evangelho? A gente sabe. Pronto, alguém respondeu aí. As boas novas. Boas novas sobre quem? As boas novas sobre Deus, sobre Jesus. Logo a gente começa a entender. Agora, o evangelho são as boas novas. E agora o evangelho eterno. O que quer dizer eterno? Aqui diz assim, ó. O evangelho é eterno porque Deus nunca muda. Seu plano foi instituído antes mesmo que existíssemos. Ou seja, o evangelho eterno é o evangelho sobre Deus, com base que nos dá a salvação, com base na fé em Jesus, sobre um Deus que é eterno. Por que o evangelho é eterno? Porque Deus é eterno. Porque o evangelho é eterno? Porque a mensagem do evangelho é eterna. Sabe por quê? Porque 2 Timóteo 1, versículo 9, vai dizer que este evangelho existe antes dos tempos eternos. Lá em Tito, também vai dizer que Deus nos deu a vida eterna antes dos tempos eternos. Então, o evangelho é eterno, porque Deus é eterno, o dono deste evangelho, e porque este evangelho já estava no coração de Deus, desde os tempos eternos. De forma resumida, para que a gente entenda de forma bem profunda, sabe o que é o evangelho em si? O próprio Jesus. Quando nós iremos pregar a mensagem para as pessoas, a gente vai pregar Jesus. Não é verdade? Então, logo nós entendemos que o evangelho eterno é Jesus. Então, nós já descobrimos algumas coisas bem interessantes. Este anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Só que no versículo 7 vai dizer que estes anjos, que são pessoas, estavam pregando em grande o quê? Em grande voz, dizendo o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha só, quando o anjo diz, ou quando os mensageiros diz, temam a Deus, sabe o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: ame a Deus, respeite a Deus e obedeça a Deus. E dai-lhe glória significa, viva uma vida de maneira que glorifique a Deus, através do que você come, do que você bebe e de todas as outras coisas. Porque é isso que vai dizer lá em 1 Coríntios 10:30. Vai dizer assim, olha, deixa eu ver se eu lembro.
1 Coríntios 10, 30, não me lembro. Como é que foge da mente assim? Quem é que lembra aí? Deixa eu ver. Quem é que lembra? 1 Coríntios 10, 30. Quer comais, ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Entende? Então, dar glória a Deus, 10:31. 1 Coríntios 10:31. Então, dar glória a Deus significa viver uma vida de maneira que glorifique a Ele. Através de quê? Através do que nós comemos, bebemos, vestimos e todas as outras coisas. E aí agora vem, porque é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, quando o anjo prega a primeira mensagem dizendo, temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, está querendo dizer o seguinte, olha, ame a Deus, respeite a Deus e obedeça a Deus, e viva uma vida de maneira que glorifique a Deus, através do que você come, através do que você bebe, e através de tudo em sua vida, porque você está sendo julgado. E aí, em seguida diz, adorai aquele que fez o céu, terra, o mar e as fontes das águas. Quando nós paramos para analisar esse final que diz aí, adorai aquele que fez céu, terra, mar e fonte das águas, nós encontramos essas palavras aonde? Nós encontramos lá em Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo do 8 em diante. Lá está ali em Êxodo estão os 10 mandamentos, mas ali em especial está a ordem de Deus para guardarmos o sábado. E lá diz exatamente isso. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essas mesmas palavras que estão lá em Apocalipse, ou as mesmas palavras de Apocalipse que estão nesses versículos referente à guarda do dia de sábado. Agora, por quê? Quando fala de adoração, remete-se ao mandamento do sábado. Você sabe por quê? Porque o sábado é o único mandamento que de forma específica leva-nos à compreensão da adoração ao Criador. Sabe por quê? Porque diz que Ele fez. Então, vai mostrar Deus como o Criador. Ele fez. E aí vai dizer também o que Ele fez. Céu, terra, mar e fonte das águas. Esse é o território que Ele domina. Céu, terra, mar e fonte das águas. Então, o mandamento do sábado, de forma específica, mostra a Deus como o Criador. Por isso que quando nós paramos nesse dia para descansar e adorar, em adoração a Deus, nós estamos reconhecendo Ele como o Criador. Quando, na verdade, o próprio inimigo criou-se um outro dia para que as pessoas pudessem descansar nesse dia em adoração a outro Deus. Para quem não sabe, o domingo foi colocado no lugar do sábado, como dia de guarda. Isso aconteceu quando? No ano 321, o imperador Constantino, ele estabeleceu esse dia como um dia de guarda.
E eu achei interessante o que foi dito aqui, ó. Eu achei bem interessante e eu vou compartilhar com vocês. Diz assim, ó: embora Jesus, Maria, os apóstolos e outros discípulos de Cristo guardassem o sábado, esse mandamento sofreria terríveis ataques ao longo da história, justamente por ser o único que aponta para Deus como Criador. O imperador romano Constantino, em 321 depois de Cristo, oficializou o primeiro dia da semana como dia de descanso, em veneração do sol. Pouco depois, no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, ele foi adotado oficialmente pelos cristãos. Posteriormente, no Concílio de Laodiceia, 363 a 364, a guarda do sábado foi banida oficialmente da religião cristã romana. Desde então, o domingo tem sido venerado como dia de guarda, inclusive por muitas outras igrejas. Entende? Então, a estratégia de Satanás foi colocar no lugar do sábado, que reconhece a Deus como o Criador, um outro dia que pudesse desviar este foco. É impressionante isso. Por isso que lá, na primeira mensagem angélica, vai levar-nos à compreensão de que nós devemos adorar o Criador. E uma das formas pelas quais nós demonstramos que estamos também adorando ao Criador é quando nós decidimos guardar esse dia estabelecido por Ele lá na criação, desde a criação, para que nós pudéssemos descansar, para que nós pudéssemos adorá-lo. Então, compreendendo o versículo 7 de Apocalipse 14, quando o anjo ou os mensageiros de Deus dizem, temam a Deus, está dizendo, ame a Deus, respeite a Deus e obedeça a Deus. E dá-lhe glória. Viva uma vida de maneira que glorifique a Deus, através do que você come, através do que você bebe, através de todas as coisas. Porque é chegada a hora do seu juízo, ou seja, porque você está sendo julgado. E adore aquele que fez céu, terra, mar e as fontes das águas. Adore ao Criador, reconhecendo o sábado como um dia de guarda. Primeira mensagem angélica é essa. E agora nós passamos para a segunda mensagem angélica. A segunda mensagem angélica, de Apocalipse 14, vai dizer, seguiu-se um outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Primeira pergunta que a gente faz é, quem é Babilônia? Ou, o que é Babilônia? E eu achei interessante um comentário aqui, e vou também compartilhar com vocês. Aqui, ó, na lição, o livro do Apocalipse, página 129, vai dizer assim, ó, a Babilônia do tempo do fim é uma união de falsos sistemas religiosos que inclui o catolicismo romano e o protestantismo apóstata. Sabe? Aqui vai dizer que Babilônia do tempo do fim é uma união de falsos sistemas, aonde são pregadas verdades misturadas com mentiras. E aí, a gente passa também a entender o que significa esse vinho que é dado para todas as nações a beberem. Vinho se refere às mentiras que são pregadas por Babilônias. São verdades da Bíblia distorcidas.
E aí a gente começa também a se perguntar algo referente a este versículo, né? E a pergunta é: o que significa caiu, grande Babilônia? Sabe o que significa isso? Vou lhe explicar. É que à medida que a verdade do Evangelho Eterno for pregado, as mentiras pregadas por Babilônia serão desmascaradas. Entende? Então o que é que vai acontecer? Agora as verdades, as mentiras irão ficar muito claras diante das pessoas. As pessoas saberão identificar e ver de forma muito clara o que é verdade e o que é mentira. Porque à medida que a verdade chegou, a mentira agora foi exposta, apareceu. Entende? E eu me lembro de algo bem interessante. Eu dou estudo bíblico a um casal e eles faziam parte de uma denominação. E depois de um tempo nós estudamos, eles falaram para mim: Demi, por que a gente não enxergou isso antes? Mentiras que nós tínhamos aprendido. Por que a gente não enxergou isso antes? E a gente veio enxergar agora, depois que a gente começou a estudar a Bíblia. Aí eu falei com eles, porque é exatamente isso que acontece. Quando a verdade chega, a mentira é exposta. Então, à medida que eles foram conhecendo a verdade bíblica, as mentiras que eles tinham aprendido começaram a ser o quê? Expostas. E agora vem o terceiro anjo. O terceiro anjo diz: seguiu a este o outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá a sua marca na fronte ou sobre a mão. O terceiro anjo vem para dizer, sabe o quê? De forma resumida, vem para dizer o seguinte: você já conhece a verdade, você já conhece a mentira, agora tome a sua decisão. Agora faça a sua escolha. Sabe por quê? Porque no fim de tudo, haverá apenas só dois grupos: os que adoram a Deus e os que adoram a besta. É isso que Apocalipse 13 vai nos dizer. É isso que Apocalipse 17 vai nos mostrar. Só haverá dois grupos no final. Entende? Então chegará um momento em que todos aqueles que têm conhecido a verdade e têm visto de forma muito clara a verdade e a mentira, terão que se posicionar. Ou se posicionam ao lado da verdade, ou se posicionarão ao lado da mentira. Não haverá meio termo para isso. Sabe? Mas nós somos esses anjos de Apocalipse. Porque nenhum anjo irá descer do céu para pregar o Evangelho eterno. Esses anjos que irá pregar essas mensagens sou eu e vocês. Para tanto, eu e vocês precisamos nos preparar a cada dia para que possamos pregar essa mensagem. E não pregar tão somente através do que nós falamos, mas pregar através de nossa vida, pregar através do nosso testemunho. E sabe, vou dizer para vocês, se tem algo que Satanás mais tenta fazer com os filhos de Deus, é descredibilizá-los. É fazer com que eles deem um mau testemunho, para que quando ele pregue a verdade, as pessoas
não dê crédito. Entende? Então aí a gente vê o quanto a gente precisa de fato nos agarrar a Cristo, buscar a esse Deus maravilhoso, para que através do Espírito Santo em nossa vida, a gente possa pregar esta mensagem. Eu quero compartilhar com vocês uns slides e então nós finalizaremos. João, os slides. Ali diz, ó, as mensagens dos 3 anjos do Apocalipse expressam o último apelo do céu a todas as pessoas da terra para renunciarem toda forma de idolatria e falsidade, para adorarem o Criador e aceitarem seu evangelho eterno. Pode passar, João? Para o próximo. A primeira e a segunda mensagem foram dadas em 1844, em 1843 e 1844. E encontramos-nos agora sob a proclamação da terceira, mas todas as 3 mensagens devem ser ainda proclamadas. O tempo do fim iniciou lá em 1844 para cá. Então, a primeira e a segunda mensagem foram pregadas lá também. Mas aí diz que nós ainda precisamos continuar pregando a primeira, a segunda e a terceira mensagem. Em sentido especial, foram quem? Os adventistas do 7º dia, posto no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Vê que responsabilidade? Essa é a nossa. Confiou-se-lhes uma obra mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Pode passar, meu amigo João. Essas 3 mensagens angélicas correspondem à resposta divina aos extraordinários enganos satânicos que varrem o mundo justamente antes do retorno de Cristo. Imediatamente, em seguida, o último apelo divino dirigido ao mundo. Cristo retorna para efetuar a colheita. Acabou, João? Pela pena e pela palavra, devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceiro sem o primeiro e segundo. A nós é dada a responsabilidade de proclamar agora, de forma muito especial, a terceira mensagem angélica. A mensagem de dizer às pessoas: olhe, você precisa tomar a sua decisão. Você precisa se posicionar. Você precisa adorar ao Criador. Porque Cristo está voltando. A nós é dada essa responsabilidade. Que Deus possa nos usar grandemente para cumprir essa missão da proclamação das 3 mensagens angélicas e, em especial, a terceira mensagem